Morning! Bem-vindos ao Chá com Deus desse domingo. E domingo é tradição, domingo é dia de ir na casa do Senhor, para aqueles que já caminham nos caminhos do Senhor, para aqueles que já têm o hábito ali de cultuar o Senhor aos domingos. Eu quero aqui que vocês deixem nos comentários se vocês já foram ao culto, já foram à missa, se vocês já congregaram, já viveram esse tempo de comunhão, para que possamos glorificar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor e vivermos aqui o nosso devocional do mês de julho, que é todos os dias um capítulo do livro de Provérbios, e lembrando que a nossa vida devocional com o Senhor são todos os dias 24/7. Não é somente o dia que a gente vai à igreja. Amém? Quero ler um amém aqui nos comentários. E para quem não me conhece, para quem chegou aqui agora, eu sou Elaine Violine, mensageira da Palavra de Deus aqui nesse canal, Chá com Deus. E ao ler o capítulo, eu gosto sempre de enfatizar para que você crie o hábito ou permaneça nele, de fazer esse seu devocional, esse seu tempo com Deus, com perguntas, com intencionalidades, escrevendo, destacando aquele versículo-chave, né? Olhando ali para aquele capítulo e se perguntando qual a promessa de Deus para minha vida, que ao ler esse capítulo aqui, ao escutar esse capítulo aqui, eu posso tomar posse. E qual é a minha parte? Qual é a condição para alcançar essa promessa? E qual é o atributo do caráter de Deus que eu vejo aqui ao meditar nesse capítulo? E eu gosto sempre de deixar as lições principais daquele capítulo, qual que é o mandamento de Deus que nós podemos ali de fato destacar lendo aquela palavra, e o versículo relacionado a esse mandamento e aquela aplicação prática que eu e você vamos sair daqui. Porque quando a gente aprende que a palavra de Deus é viva e eficaz, é para isso. Não é para a gente ler com os olhos, fechar a Bíblia e colocar: para a honra e glória do Senhor eu estou salva. Sim, pela e para a honra e glória dele. Mas o que nós fazemos com a palavra de Deus não é para guardar, é para a gente transbordar. Então, glória a Deus, porque estamos aqui para que possamos viver o evangelho de uma forma prática e eficaz. Amém? E o capítulo 12 de Provérbios começa assim: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aqueles que odeiam a repreensão é tolo. Então, aqui nesse versículo 1, eu já quero deixar uma pergunta aqui. Você odeia a repreensão? Se você odeia a repreensão, segundo a palavra de Deus, você é um tolo. Agora, se você ama a disciplina e o conhecimento, nós somos o quê? Nós somos aqueles contrários a tolo, que é o quê? Sábio. Então, são coisas para a gente interagir com a palavra de Deus, para que a gente possa entender qual é o ensinamento que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E continuando, o versículo 2 diz assim: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Lembra que para sermos exemplares aos nossos maridos, temos que receber amor dele, e o marido tem que amar a esposa como ele ama a igreja. Versículo 5 continua assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo, tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar,
pecaminoso, mas o justo cai nessas dificuldades. Do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Isso é o que está no versículo 16. Continuando no versículo 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Essa palavra está selada em nome de Jesus. Qual versículo o Espírito Santo queimou aí no seu coração? Qual versículo? Enquanto eu meditava aqui para trazer para vocês esse devocional, o versículo 22 trouxe aqui no meu coração o quanto vale a pena a gente falar a verdade. Mesmo para aquelas pessoas que cresceram acostumadas com as mentiras, categorizando mentiras. Ah, isso é uma mentirinha. Ah, é porque eu não tive coragem de falar a verdade. Ah, é porque eu achei melhor, porque senão eu ia confrontar demais essa pessoa. Ah, mas sempre tem um mais. Ah, mas é mentira. Não importa. Não importa. A verdade sempre vai valer a pena. Por quê? Porque o Senhor se deleita com os que falam a verdade. Você quer que o Senhor deleite-se, fique perto de você? Então fale a verdade, porque Ele odeia os lábios mentirosos. E os lábios mentirosos são de quem? Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Só que os lábios desse pecador precisam confessar os pecados. Então hoje o Espírito Santo está nos convidando para confessar essa vida de mentira, para confessar esses hábitos de mentiras, de justificativas, do cis, mas é aquilo, das desculpas, daquilo que te afasta da essência e da identidade que o Senhor nos fez. O Senhor nos fez para sermos férteis e multiplicarmos. E não somente da parte biológica, olhando a questão da multiplicação, da fertilidade, pensando na nossa família, nas próximas gerações, mas que seja uma fertilidade de uma mente saudável, uma mente transformada, os lábios que falam a verdade. Então leve para o seu coração essa palavra e pergunte ao Espírito Santo, qual que é o versículo que saltou, o que o Espírito Santo quer ensinar para você nesse domingo. Receba a paz do Senhor e eu declaro um domingo abençoado, um tempo de descanso, um tempo de diversão, um tempo de qualidade com os seus filhos. Para quem nunca jogou uma bola, você que é um pai, para você que é uma mãe que nunca deitou na cama, nunca pulou na cama com o teu filho, nunca deitou para fazer rola, para brincar, para levantar de cavalinho, para olhar seu filho no olho, para dar gargalhada, para amassar, para brincar. Deleite-se brincando com os seus filhos, para aqueles que são pais aqui, e tira um tempo para você fazer nada, simplesmente desfrutar na presença do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor para sua vida. Lembre-se de encaminhar para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra do Senhor, porque o Chá com Deus tem esse intuito: levar a palavra do Senhor para os 4 cantos do mundo, através da simplicidade, para que outras pessoas, assim como eu, não tinha intimidade com o Senhor, passe a ter. Esse é o desejo do meu coração, é uma das minhas orações diárias,
para que a honra e a glória seja dada a Ele e o Chá com Deus se torne um instrumento de proclamar o Evangelho pelos 4 cantos do mundo. Amém? E eu te vejo segunda-feira.